Aleluia, 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 aleluia. O Senhor ressurgiu, o Senhor ressurgiu, o Senhor nos liberta da morte. Ele é vida eterna. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste. E um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar em sua glória? Começando por Moisés, passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém,
insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos já há 15 dias da Páscoa, mas o Evangelho nos traz ao mesmo dia em que aconteceu a gloriosa ressurreição de Jesus. O Evangelho começa dizendo: naquele mesmo dia. Um desconhecido se coloca no caminho daqueles dois discípulos que voltavam para Jerusalém cabisbaixos, tristes. Com certeza, meio que de longe, eles tinham visto Jesus na cruz. Pode ser que tiveram a oportunidade de se aproximar um pouquinho quando começaram a descer Jesus já morto. Pode ser que eles viram quando colocaram Jesus no sepulcro. E ficou ali a situação deles. Eles não esperaram o algo a mais. Quantas vezes nós já decretamos a nossa própria derrota antes de ver o próximo passo? Quantas vezes nos desesperamos em ver a situação, mas não esperar a consequência daquilo e já decretamos a nossa derrota? Já decretamos a nossa falência? Já decretamos que não tem mais jeito? Estes discípulos fizeram isso. Com certeza viram, com certeza se entristeceram, com certeza se abalaram, porque eles esperavam, como eles mesmos disseram, eles esperavam que Jesus viesse como um grande líder político, que viesse para libertar o povo de Israel do Império Romano. Mas um desconhecido se coloca no caminho deles. Nós sabemos muito bem quem é esse desconhecido na vida deles. Mas aqui tem um grande problema. Também nós, quando estamos cabisbaixos, por não ter esperado a consequência, por não ter esperado o desenrolar da história, por não ter dado tempo ao tempo, podemos não ver, não perceber que o desconhecido, chamado Jesus, também se coloca no nosso caminho. Sempre. Não é vez ou outra. Não é assim, parece que ele pode estar aqui. Não. Eu vou falar uma coisa e você vai responder a essa aclamação. O Senhor esteja convosco. Então é sempre que Ele está. O desconhecido caminha conosco.
nós é que muitas vezes não o vemos, não o percebemos, não sabemos por que brecha ou por que porta ele tem entrado naquela ou naquela situação. Que pode ser a mesma situação que os discípulos viviam. Uma situação de morte, uma situação de decepção, uma frustração e tantas outras coisas, tantos outros sentimentos que eles ali viviam, mas esse desconhecido caminhava com eles e eles não sabiam quem era. Mas este desconhecido, o que é que esse desconhecido traz? O que é que esse desconhecido, que nós não percebemos muitas vezes, que caminha ao nosso lado? O que é que este desconhecido traz? Quando eles começam a lamuriar-se para esse desconhecido, Jesus diz: como são lentos vocês, como vocês são lentos e fracos na inteligência para entender tudo o que aconteceu. E aí Jesus começa a falar, a dar a palavra que daria sentido a eles. Quantas vezes nós também nos preocupamos com o que fulano ou beltrano vai dizer sobre aquela ou aquela situação? Acontece um fato, e aí nós queremos a posição daquela pessoa, e vamos até aquela pessoa e cutucamos aquela pessoa, ou se não temos acesso a ela, esperamos que ela fale alguma coisa e ficamos lá atualizando a nossa rede social para ver se aquela pessoa falou alguma coisa. Damos tanto ouvidos a outras palavras e não damos ouvidos à palavra deste desconhecido que caminha conosco. Esta palavra, como um dia São Pedro vai dizer, provocado por Jesus: vocês querem ir embora também? Pedro diz: Senhor, a quem iremos? Tu é que tens palavras de vida eterna. Esta mesma palavra começou a fazer arder o coração daqueles que estavam tristes, daqueles que estavam cabisbaixos, daqueles que estavam angustiados, frustrados, decepcionados, que não esperaram ver o sepulcro vazio, mas foram embora. E quantas vezes perdemos tempo com outras palavras? O que é que Deus fala a nós sobre cada coisa que acontece na nossa vida? Nós não damos importância, mas queremos saber o que aquele vai falar, o que aquela vai falar, o que agora é que eu quero ver, o que é que aquele vai dizer. Bando de idiotas somos estes. Quando não perguntamos para Deus: Senhor, o que está acontecendo? Quando as coisas na nossa vida ou em torno de nós começam a desmoronar: Senhor, o que está acontecendo? Queremos a posição dos outros, às vezes da nossa família, do nosso marido, da nossa esposa, do nosso filho, do nosso pai, da nossa mãe, sei lá de quem. Mas não perguntamos para Deus o que Ele tem para dizer sobre aquilo. Esse desconhecido, primeira coisa, nos dá a palavra que leva à vida eterna. Este desconhecido também dá uma segunda coisa a nós. Perceba, quando Jesus, e o Evangelho, Lucas é fantástico ao dizer que Jesus, mesmo numa situação, digamos assim, triste, eles estavam tristes, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Numa situação dessa, Jesus ainda brinca. Parece até uma bobeira Lucas colocar esse detalhe. Jesus fez de conta que ia embora. Por quê? Preste atenção numa coisa. No nosso processo de maturidade espiritual,
Deus muitas vezes vai brincar de esconde-esconde conosco. Parece doideira. Mas como Ele faz isso? Nos inícios da nossa caminhada espiritual, Ele está em tudo, Ele se manifesta em tudo. Veja, a folha da árvore caindo, foi Jesus que a soprou e a fez cair. Olha que arrepio na espinha, olha isso ou aquilo. Mas chega num determinado momento que nós vamos perguntar, onde é que está Deus? Para que nós não o busquemos pelas sensações, mas para que nós o busquemos pela razão e pelo coração. Ele vai fazer isso com você muitas vezes. No seu desespero, você vai perguntar, Deus, onde é que o Senhor está? Não pergunte onde Ele está, vá em busca dEle. Não pergunte por que Ele permitiu isso ou aquilo, vá em busca dEle. Porque se Ele nos dá a palavra que dá sentido à nossa vida, Ele vai brincar conosco também. Mas a brincadeira que tem um fundo de muita seriedade. Você me busca somente para os arrepios na espinha? Ou você me busca porque você sabe muito bem quem eu sou? Você busca a Deus somente para que Ele te faça alguma coisa? Ou você busca a Deus com a consciência de quem Ele realmente é? E quem é este desconhecido ainda, que nos dá a palavra, mas brinca conosco muitas vezes? E a brincadeira com a profunda seriedade. Vai na segunda leitura da carta de São Pedro, que diz aí no meio da leitura, sabeis que fostes resgatados da vida fútil, herdada dos vossos pais, não por meio de coisas perecíveis como a prata ou o ouro, mas pelo precioso sangue de Jesus. Quem é esse desconhecido que está conosco sempre, mas que muitas vezes permanece desconhecido? Não porque Ele quer, mas porque nós não escancaramos as portas do nosso coração. Este desconhecido nos dá a palavra certa, mas nós não damos atenção a outras palavras. Esse desconhecido brinca conosco sim, mas com a profundidade de seriedade, porque finge que não está, para que nós não o busquemos somente como um fazedor de coisas, mas como alguém que está conosco. Este mesmo desconhecido foi aquele que derramou sangue por você. Nós já ouvimos isso milhares de vezes. Se nós soubéssemos o quanto vale o 0,0001% de uma mísera gota do coração de Jesus. E Ele não derramou somente uma 0,0001% de uma gota do sangue dele. Ele derramou todo o seu sangue. Por isso que quando o soldado traspassa ao lado de Jesus, sai água, porque não tinha mais sangue para sair. Então, não despreze mais este desconhecido que caminha com você em todos os momentos da sua vida, naqueles alegres, mas também naqueles tristes. E seja cada um de nós cristãos autênticos, e como ouvimos na primeira leitura, professam como São Pedro: Jesus ressuscitou, Ele está vivo. É a Ele que eu sigo, é a Ele que eu imito, é a Ele que eu proclamo Senhor da minha vida. Não leve uma vida como pagão, cumprindo apenas preceitos de vir à missa, mas leve o seu cristianismo vivido na missa em todos os momentos da sua vida, nos seus negócios, no meio da sua família, no meio da rua,
no coletivo, no trânsito, onde quer que você esteja. Porque esse desconhecido que se coloca no nosso caminho não está somente quando eu estou dentro da igreja, está sempre comigo. Inclusive, naqueles momentos que nós gostaríamos que ele não estivesse. Não despreze mais o desconhecido Jesus. Faça um instantezinho de silêncio e deixe a palavra de Deus agora cair no seu coração.